Um planeta azul. No entanto, os oceanos e continentes estão no lugar errado. Não é a Terra. É Marte depois da chegada do homem. Será esta a nossa próxima fronteira? O Império Solar. Tudo indica que o nosso planeta azul é o único lugar onde há vida. Mas não havia antes. E quem pode garantir que haverá para sempre? Algum dia, talvez tenhamos todos que nos mudar. Há 65 milhões de anos, uma enorme colisão cósmica destruiu 75% das espécies terrestres, incluindo os dinossauros. Um outro míssil galáctico, um cometa ou asteroide, poderia ter o nosso nome. Nosso planeta está superpopulado. Em razão disso, estamos exaurindo nossos recursos naturais na mesma proporção que os extraímos. Uma outra guerra mundial seria capaz de devastar não somente a humanidade, mas também o planeta. Todos estes são bons motivos para se procurar outras alternativas. Além disso, a natureza humana está sempre ávida em conhecer outros mundos. Entre os planetas do nosso sistema solar, Marte é, sem dúvida, o lugar mais provável para uma colônia. Mas isso fica para mais tarde. Primeiro, precisamos chegar lá. É algo que pode acontecer enquanto eu viver. Os preparativos provavelmente levarão de 5 a 10 anos até nos convencerem de que isso é econômica e cientificamente consistente, que é seguro e que o custo para os Estados Unidos e para o resto do mundo é viável. Só então poderíamos nos dirigir ao povo norte-americano e dizer: estamos prontos. O pouso em Marte é apenas mais um capítulo na longa história da conquista do espaço. Ela se iniciou quando o homem, olhando pela primeira vez através de um tubo estreito e um pedaço de vidro, contemplou um mundo novo. Os telescópios mais modernos ainda não fazem muito mais do que isso. Suas observações do sistema solar aguçam a nossa vontade de ver de mais perto. A resposta veio com as missões flybys do Voyager. Com estas imagens espetaculares dos flybys do Voyager, no final dos anos 70 e 80, o distante sistema solar se tornou mais conhecido. A geração de exploradores seguinte foi de veículos robô que de fato pousaram nos planetas e as sondas espaciais que de cima conseguem mapeá-los detalhadamente. A espaçonave Cassini-Huygens está partindo para o maravilhoso planeta dos Anéis, Saturno, e a sua maior lua, a misteriosa Titã. Ela é uma entre os dois mundos que se sabe encobertos por uma camada densa de nitrogênio. O outro é o nosso planeta. Mas Titã é um lugar muito frio. De certa forma, é como uma terra muito jovem e ainda na era glacial. Para chegar até lá, a Cassini levará 7 anos e seria muito mais sem o emprego da técnica chamada Gravity Assist. Seria como se fosse atirada com estilingue. A Cassini vai girar 2 vezes em volta de Vênus, uma vez em volta da Terra e outra em torno do gigantesco Júpiter, antes de alcançar a velocidade necessária, mais de 28 mil quilômetros por hora, para ser lançada até Saturno. Em novembro de 2004, quando se aproximar de Titã, a Cassini vai desprender o seu veículo robô, o Huygens. De fato, parece um pouco com um disco voador, sem dúvida. É meio coniforme na parte frontal e parece um pouco com uma lente convexa grande e outra pequena, o que geralmente se associa com os objetos voadores não identificados.
Quando Hughes entrar na atmosfera de Titã, o disco voador de 2,40 metros estará perfazendo cerca de 6,5 km por segundo, quase 10 vezes mais rápido do que o Concorde. Ao diminuir a velocidade, um escudo de calor o protegerá contra as temperaturas escaldantes. O paraquedas principal abrirá. Quando ele estiver a 400 metros por segundo, ainda estará a 160 quilômetros de distância da superfície de Titã. Enquanto a sonda é carregada por um pequeno paraquedas, ela coleta dados científicos. Finalmente, a uns 3 metros da superfície de Titã, as luzes de pouso se acendem para que as câmeras possam documentar toda a aproximação. Os faróis servem apenas para uma emergência, já que os astronautas acreditam que a luz que atravessa as nuvens seja suficiente para deixar a superfície de Titã parcialmente iluminada, mas eles só terão certeza disto no ano de 2004. A missão Cassini é apenas uma de uma série de explorações espaciais que foram iniciadas nos anos 50. A Cassini representa o próximo passo na nossa empreitada de exploração do Sistema Solar. Em 1958, foi elaborado um planejamento que previa enviar uma missão de reconhecimento, depois outras que ficassem mais tempo no sistema planetário e que fizessem novas explorações, e finalmente, quando possível, uma terceira que retornasse com amostras. A Cassini se enquadra no segundo caso. Ela é o que existe de mais moderno em matéria de sondas, mas seus inventores na IS Robotics em Boston já estão a caminho da próxima etapa. Percevejos espaciais. Estes mini-robôs ágeis e automotrizes, parecendo insetos, irão rastejar no local onde futuramente pousarão as sondas exploradoras em busca de dados. O futuro dos robôs de pernas no espaço é um fato. Sua habilidade para superar obstáculos é muito maior do que os veículos tradicionais. Este mecanismo menor é muito mais forte do que aquele mais pesado. Então poderíamos enviar 50 ou 100 destes para Marte ou outro lugar para fazer explorações. Mesmo se a metade deles fracassar, ainda assim teremos dados válidos. Para onde forem os insetos espaciais, também irá o homem. Estamos esperando ansiosamente pelo nosso próximo destino, desde que o pouso da Apollo nos comprovou que era possível visitar outros planetas. E este destino é Marte. Enquanto ele permanecer no céu, como o olho sanguíneo de um deus romano da guerra, o planeta vermelho nos acena. Sua exploração é uma história de altos e baixos, repleta de fracassos, seguida de descobertas. Em 1965, as primeiras imagens foram trazidas pelo Mariner 4 para remover meio século de ficção científica. Não havia civilização ali, nem mesmo traços de vida. A superfície de Marte não se parecia em nada com a da Terra. Mais tarde, em 1969, os Mariner 5 e 7 nos mostraram mais de perto a face magra daquele planeta, crateras proibitivas de muitos quilômetros de largura. Estes encontros de primeiro grau também revelaram a sua atmosfera extremamente rarefeita. Para os russos, Marte foi apenas um azarão, que a partir dos anos 60 só lhes proporcionou acidentes e fracassos. Duas de suas naves conseguiram chegar lá em 1971, mas quase não enviaram informações. Muito pelo contrário, estas e outras sondas russas fizeram acender a discussão sobre as condições de higiene no espaço. As sondas russas enviadas a Marte têm causado preocupação por não terem sido adequadamente esterilizadas. Micro-organismos terrestres podem ter se embarcado clandestinamente, sobrevivido à viagem e, uma vez tendo ali pousado, ter se desenvolvido e prosperado em Marte. Esta é uma possibilidade remota, mas a esse respeito os russos não foram adequadamente convincentes. Até meados de 1990, foram duas espaçonaves americanas que nos forneceram a maior parte das informações sobre aquele planeta.
Quando as Vikings 1 e 2 chegaram em Marte em 1976, eram consideradas as mais ambiciosas espaçonaves até então. Foram gigantescos avanços na história da exploração espacial. Cada uma delas tinha duas partes, uma órbita para mapear de cima o planeta e um explorador para pousar. Por causa da fragilidade e do alto custo dos exploradores vikings, a NASA estava preocupada com a descida delas em terreno montanhoso. Escolheu então dois locais de pouso relativamente planos. Touchdown, we have touchdown. Extra zone. We have touchdown. Negative zone. Camera 1 zone. We're looking good. No espaço infinito, num mundo gelado e salpicado de pedras arredondadas pela erosão, os robôs se puseram a trabalhar. Cada sonda exploradora tem dois olhos estereoscópicos de TV para examinar a estranha paisagem de Marte. Parecendo um prolongamento do seu corpo, um braço robótico na extremidade, uma pá para recolher amostras do solo e pequenas rochas. Para aqueles que esperam encontrar sinais de vida no planeta vermelho, os resultados foram decepcionantes. O solo ali é completamente estéril e não apresenta marcas que comprovem a existência nem mesmo das formas mais primitivas, vivas ou fossilizadas. O dia marciano é apenas meia hora mais longo que o nosso, mas as estações do ano duram o dobro do tempo. As imagens coloridas e as informações sobre a superfície distribuídas pelas sondas do Viking nos fizeram imaginar como seria sobrevoar o panorama avermelhado de Marte. Elas também forneceram fotografias coloridas espetaculares sobre as capas polares marcianas. Especialmente reveladoras foram as camadas depositadas de poeira e gelo, parecendo faixas alternadas claras e escuras no polo sul daquele planeta. Acredita-se que este terreno sobrenatural tenha sido formado por enormes variações climáticas ocorridas quando as tempestades globais de poeira se tornaram mais intensas e frequentes. Se um dia no futuro os turistas espaciais puderem comprar pacotes de viagem para Marte, este será um dos lugares mais curiosos para se visitar. Imaginem umas férias esquiando, descendo as colinas geladas com a metade da força de gravidade que temos aqui na Terra. No verão de 1976, na época do Viking, a atmosfera em Marte estava muito calma. Uma pausa que veio a calhar. As enormes tempestades de poeira que haviam maculado a sua superfície no ano anterior haviam se dissipado. Os cientistas acreditam que elas são relacionadas às mudanças de estação naquele planeta e que são mais intensas quando ele está mais próximo do Sol. Esta não seria então uma boa temporada para suas férias. Os ventos alcançam uma média de 400 km por hora. Não se sabe o que aconteceu em 1993 com uma nave espacial chamada Mars Observer. Quando ela se preparava para entrar na órbita do planeta vermelho, enviou apenas uma imagem obscura em preto e branco. Depois disso, perdeu contato. A NASA relatou que o vazamento de uma válvula foi a causa da missão ter fracassado. Aqueles que gostam de teorizar sobre suspeitas discordam. Dizem que os dados que a Observer conseguiu, ao se aproximar da chamada face de Marte, foram tão surpreendentes que a NASA resolveu imediatamente suprimi-los. Temos muitos casos onde nos planetas foram encontradas certas características que fazem lembrar de coisas. Aí as pessoas dizem, bem, então é isso. E se foram vistas, devem ser interpretadas como provas de uma civilização que viveu ali. Se não se concorda com eles, é porque algo deve estar sendo escondido. Por isso eu sempre digo que não temos absolutamente nenhuma razão para esconder algo. Pelo contrário, ficaríamos felizes em encontrar evidências da existência de antigas civilizações, pois elas seriam um pretexto excelente para levantarmos os tão ambicionados fundos para financiar uma viagem a Marte.
O sucessor do Observer chama-se Global Surveyor e foi lançado em novembro de 1996. Ele vai fornecer a primeira pesquisa de imagem completa de todo o planeta Marte. Ele faz uso de técnicas de manobra inovadoras que permitem economizar o tão dispendioso combustível, utilizando a resistência da tênue atmosfera marciana para reduzir gradualmente a sua altitude após sucessivas órbitas, o que é chamado de air braking. Após 4 meses, o Global Surveyor acabará girando numa órbita quase circular, passando por sobre 2 polos e permitindo uma imagem de toda a superfície. Os caminhos para Marte estão ficando congestionados. Um mês após o lançamento da Global Surveyor, a NASA colocou no espaço a Mars Pathfinder. Ela é, sem sombra de dúvida, a missão mais ambiciosa para o planeta vermelho. O Martian Rover, o robô da Pathfinder, está em ritmo de teste final. Os técnicos da NASA finalizam os preparativos para o pouso da espaçonave, que empregará uma tecnologia nunca testada anteriormente. Se a entrada da Pathfinder na atmosfera superior de Marte não fornece grandes emoções, seu pouso, entretanto, é espetacular. Um fino escudo térmico a protege do calor abrasador da entrada na atmosfera, enquanto a velocidade é reduzida de 27.300 para 1.600 km por hora. Como na sonda Huygens, um sistema de paraquedas é usado para freá-la ainda mais até que alcance 190 km por hora. Alguns segundos antes do pouso, foguetes pequenos e sólidos são acionados e um casulo de airbags gigantescos é inflado em volta da nave espacial. Não há necessidade de um pouso suave, pelo contrário, a nave toda ricocheteia na superfície como uma bola. Cada pulo destes funciona como uma freada. Com a perda de energia, a velocidade se reduz. Depois a enorme bola para de pular e lentamente o feixe de airbags vai esvaziando e a espaçonave se acomoda suavemente no solo marciano, o seu novo lar. Como uma flor cósmica, as pétalas da célula solar vão se abrindo lentamente ao primeiro raio de luz do Sol de Marte. A energia elétrica é acionada e começa a atravessar os circuitos deste exótico robô. É 4 de julho de 1997. Depois de pousar, a nave espacial verifica o seu próprio sistema. Apesar dos sinais de rádio viajarem na velocidade da luz, assim mesmo ainda levam cerca de 10 minutos para alcançar a Terra, que fica a quase 192 milhões de quilômetros de distância. Os cientistas do Laboratório de Propulsão da NASA avaliam o estado do equipamento de pouso e do não menos importante robô. Após a verificação, ele recebe o comando para começar a explorar. Os visionários têm esperança de que a Pathfinder seja apenas um pequeno passo na pesquisa espacial e que ele nos conduza à aventura final, a chegada de um ser humano em Marte. Assim como a conquista da Lua, esta é a próxima etapa. Talvez hoje em dia o nosso satélite não seja mais considerado um ponto de chegada tão exótico, mas os desbravadores do século XXI sugerem como local possível para a primeira colônia humana no espaço. A Lua e não Marte. E não estão sonhando. Tudo está documentado. Uma construtora japonesa já fez projetos para a Lua, não apenas industriais, mas também turísticos. Antes que qualquer colono humano venha passear na Lua, ela abrigará um grupo misto de cientistas. Um posto avançado com homens e mulheres que irão pesquisar a superfície lunar, fazer experiências com a produção de alimentos e projetos para possíveis edificações, minas e instalações científicas.
Alguns astrônomos acreditam que a Lua seria a localização ideal para um grande telescópio óptico. Por causa da distância que a separa da Terra, ela também acomodaria perfeitamente um radiotelescópio. Se localizado no lado distante da Lua, poderá detectar sinais que não podem ser captados na Terra. Para os pioneiros que pretendiam deitar raízes para as gerações futuras, a nossa Lua prateada parecia um deserto agreste. No entanto, há esperanças agora de que exista gelo no seu Polo Sul. Creio que o desejo de colonizar a Lua irá aumentar à medida que se constatar a existência de água no seu Polo Sul. Mas se tivermos que transportá-la até lá, sabe como é? O ser humano necessita de cerca de 20 litros por dia no mínimo. Então, se eu tiver uma colônia permanente na Lua, com, digamos, centenas de pessoas, as despesas de transporte de água por si só já seriam excessivas. Mas se encontrarmos gelo, acho que as possibilidades aumentam. A colonização da Lua pode ser o próximo estágio da conquista espacial após os seres humanos terem pousado ali. No entanto, a mais perigosa investigação espacial vislumbrada no momento é uma missão exploradora em Marte. Ela provavelmente acontecerá num período qualquer da primeira década do século XXI. Mas os alicerces para este voo estão sendo plantados hoje. O maior desafio de um voo tripulado para Marte é o tempo que levará para chegar lá e voltar. A Terra gira em órbita do Sol com o dobro da velocidade de Marte. Para alcançar este planeta tão distante daqui, uma nave espacial levará cerca de 9 meses utilizando a mais avançada tecnologia atual. Por 2 anos e meio, os astronautas precisarão de ar, alimentos, água e eletricidade. Além disso, ficarão expostos por um período prolongado às danosas radiações cósmicas e a uma gravidade bastante reduzida. Serão mais de 2 anos até que os 2 planetas se encontrem novamente em uma posição na qual a Terra se aproxima da nave espacial, que ao deixar Marte, leva 8 meses retornando. Se o corpo humano tiver que enfrentar estas viagens para planetas distantes, a tecnologia será fornecida pelas pesquisas realizadas no momento em estações espaciais em órbita na Terra. Na unidade médica de voos espaciais no Johnson Space Center em Houston, no Texas, os cientistas estudam as mudanças físicas dos astronautas que retornam. Muitos deles se esforçam para manter a forma durante a missão, o que não é fácil numa atmosfera sem peso. À medida que envelhecemos, nosso esqueleto encolhe por igual no corpo todo. Os astronautas, entretanto, perdem ossatura e músculo somente na coluna vertebral e nas extremidades inferiores. Os desafios a serem enfrentados pelos seres humanos em Marte já foram pesquisados. Foi a partir de 1986 que os tripulantes da Estação Espacial Russa Mir estabeleceram os fundamentos das missões espaciais de longa duração do século XXI. Mir já conseguiu fazer coisas incríveis. Uma delas é transformar em rotina a presença do homem no espaço. As pessoas têm vivido ali ininterruptamente, uma tripulação após a outra, como se a população do universo fosse composta por N seres humanos na Terra e 2 ou 3 no espaço. Tem sido assim há vários anos e é maravilhoso imaginar que as pessoas agora vivam no espaço. Não há ainda colônias, mas suas visitas estão se prolongando. A Mir, que em russo quer dizer paz, foi lançado em 1986, 5 anos depois do voo inaugural do ônibus espacial norte-americano. A Mir possui um total de 6 portos de desembarque para as equipes visitantes e módulos de expansão que fornecem alojamentos e estações de pesquisa para os membros da tripulação. No longo percurso para Marte não haverá paradas ou locais de encontro com outras naves espaciais. Se surgir algum problema, não levará mais de 20 minutos para que Houston tome conhecimento, dependendo da distância que a nave se encontra. Sistemas de manutenção da vida animal perfeitos são imprescindíveis e, para desenvolvê-los, os cientistas têm pesquisado modelos na natureza. Ela nos privilegia. As plantas desprendem o oxigênio que respiramos e nós o transformamos em dióxido de carbono. A boa nova para os que fazem pesquisas neste campo é que os vegetais utilizam o gás que expiramos para transformá-lo em outro que necessitamos para inspirar.
Esta é apenas uma parte do que a NASA denomina de Sistema Avançado de Manutenção da Vida Animal. Num destes experimentos, um cientista ficou preso numa câmara que reproduzia algumas das dificuldades de um voo espacial de longa duração. A ideia era encontrar uma maneira natural de reciclar o ar que os astronautas respiram. Além disso, os cientistas desejavam retirar das plantas uma quantidade de oxigênio que pudesse substituir parte daquele que é transportado em volumosos cilindros. O Life Support System é algo que mantém o astronauta vivo enquanto ele estiver na nave espacial ou na superfície da Lua ou de Marte. Assim sendo, tudo se resume em permitir que tenham um bom ar para respirar, água para beber, mantê-los em temperatura amena ou aquecidos. Nigel ficou preso dentro de uma câmara cheia de vegetais por pouco mais de 2 semanas. Uma das preocupações era se eles gerariam oxigênio suficiente para mantê-lo vivo. Principalmente quando fazia exercícios utilizando mais do que as plantas podiam fornecer. Realmente, ele teve tonturas no momento em que o suprimento se exauriu. Como não existe de fato nem chuveiro e nenhuma instalação sanitária aqui, eu não podia usar desodorante porque ele poderia retornar às plantas. Então o lugar ficava bastante mal cheiroso depois de um certo tempo. O experimento foi um grande sucesso. Mostrou que era possível gerar uma atmosfera numa missão espacial de longa duração. No Kennedy Space Center, a necessidade de uma alimentação nutritiva está sendo incorporada ao Sistema Avançado de Manutenção da Vida Animal. A batata e o trigo têm sido colocados lado a lado nas experiências de vivência prolongada no espaço. Esta é a safra que cultivamos nesse sistema. É um trigo especial. Foi desenvolvido especificamente para o Sistema Avançado de Manutenção da Vida Animal. O que planejamos fazer é demonstrar que o sistema é viável e que funciona bem. Quem sabe um dia seja utilizado numa base da Lua ou em Marte. Este trigo especial é debulhado e separado na colhedeira da mesma maneira que o trigo comum. Nos testes de autossustentação das espaçonaves do futuro, cada fragmento é pesado com exatidão. O trigo consegue produzir energia da luz, mesmo que ela não seja solar. Usando diferentes níveis e espécies de luz, os cientistas tentam encontrar a forma mais eficiente de cultivar vegetais no espaço. A batata também tem suas vantagens. Se alguma vez chegarmos em Marte, são perfeitas para esse tipo de sistema. Ficaremos entediados se não tivermos outra coisa para comer. Talvez seja necessário cultivar também soja e amendoim. Se tivermos que ficar no espaço por muito tempo, aí é quando utilizaremos esse tipo de sistema de manutenção da vida animal. E provavelmente a primeira planta que vamos procurar será a batata, porque não demora muito para comer e mais, temos bastante quantidade de tubérculo e pouco caule e folha para jogar fora. Estes experimentos com plantas são o princípio de um longo processo. Eles vão continuar empregando resíduos humanos para regar as plantas, o que é o sonho dos ecologistas. O desafio do sistema de manutenção da vida animal não é apenas a cultura das plantas, mas também a reciclagem de resíduos, quer sejam das próprias plantas ou dos homens. Para reciclá-los, vamos colocar novamente os nutrientes que elas possam posteriormente utilizar. No nosso planeta, costumamos chamá-los de adubo. Estes sistemas de manutenção da vida animal serão testados por muito tempo antes da viabilização das colônias humanas em outro planeta ou na Lua. A conclusão da primeira Estação Espacial Internacional está programada para o ano 2002. Ela vai pesar 450 mil quilos e receberá voos vindo de 4 complexos de lançamentos no mundo. Acredito que durante a sua existência, cerca de 80 naves pousarão ali. Terá 100 mil watts de força, 1 km e 95 metros de diâmetro, uma cabine pressurizada, um local de moradia, o tamanho de 2 aviões jumbos e terá a bordo apenas 6 pessoas que viverão ali.
É eficiente como o mocinho dos filmes de cowboy. Olhando para um futuro distante, tudo isto seria apenas o princípio. Imaginem enormes estações espaciais situadas na órbita da Terra e utilizadas preferencialmente para turismo. Algumas serão construídas num espaço mais longínquo, perto da Lua ou até mesmo a uma distância segura dos planetas mais espetaculares de meio ambiente mais perigoso. Enquanto que a chegada de um ser humano a um asteroide perto da Terra é tecnicamente mais fácil e economicamente mais viável, uma visita a um cometa ativo teria bem mais dramaticidade e emoção. Esta experiência poderá ser realizada no ano 2061, quando o histórico cometa Halley retorna ao sistema solar interno. Hipoteticamente, os astronautas poderiam pousar nele antes de se aproximar do Sol. Anterior aos cometas, a nossa próxima investigação espacial será Marte. E por que ele? Os gigantes de gás fora do sistema solar apresentam problemas insolúveis. Suas faixas de radiação são extremamente perigosas para o ser humano e, como não possuem superfície sólida, não é possível pousar ali. No entanto, a vista maravilhosa que suas luas proporcionam fazem-nos pensar que Júpiter, Saturno e até mesmo os distantes Urano e Netuno poderiam também se tornar atrações turísticas nos próximos séculos. Imaginem o imenso planeta Júpiter apreciado em todo o seu esplendor da superfície de Ganímede, sua lua gelada. Conceba os gloriosos anéis de Saturno enchendo metade do céu observados de Encelados ou Mimas, seus satélites gelados. Dos planetas interiores, o pequeno Mercúrio está bem ali perto do Sol. Apenas uma sonda exploradora fotografou sua superfície repleta de crateras. E a maravilhosa Vênus, a irmã quente da Terra. Poderíamos transformá-la numa estação de veraneio tropical? Mais de 15 naves espaciais, das quais 14 eram russas, atravessaram nuvens sulfurosas e pousaram naquele planeta. Mas brevemente serão as temperaturas elevadas, a comprimida pressão atmosférica e as dificuldades de locomoção que irão decidir quando o homem chegará em Vênus. Não parece que nem o sistema solar interno nem o externo esteja muito ansioso para receber a nós e a nossas famílias. A dificuldade de se pesquisar o sistema solar exterior deve-se ao fato daqueles planetas estarem tão distantes de nós. Em segundo lugar, porque suas atmosferas são perigosas para os seres humanos. No interior encontramos outros problemas. O primeiro, Mercúrio, está próximo demais do Sol. É muito pequeno e não possui atmosfera. Depois vem Vênus, a irmã gêmea da Terra. Ele pode ser explorado, mas é cercado de uma densa atmosfera venenosa. Só nos resta Marte, cujo tamanho equivale à metade da Terra. Tem pouca atmosfera, mas muitas vantagens, sendo o lugar ideal para a construção da primeira colônia humana fora da Terra e que no nosso sistema planetário seria a pioneira. Antes do final do século XXI, as primeiras missões tripuladas para Marte já farão parte da história. A imagem do pioneiro veículo robô Viking 1 poderia ser o núcleo de uma colônia marciana que, com o passar dos anos, seria transformada na primeira das grandes cidades daquele planeta. Transportar seres humanos para Marte não é um problema a ser resolvido no futuro, deve ser enfrentado nos dias atuais. A fantasia se transforma em realidade não apenas através dos sonhos dos visionários, mas também com o árduo trabalho que se segue. Ainda em 1948, cientistas alemães e americanos especialistas em foguetes projetaram uma nave que tinha condições de chegar em Marte. Já naquela época, sabiam que as missões tripuladas ao planeta vermelho seriam viáveis um dia. Se houver disponibilidade financeira, a tecnologia e os foguetes deste final de século já estão preparados para levar o homem a Marte. O que era um sonho, a ciência tornou realidade. Agora resta apenas o compromisso político e o financiamento para que no próximo milênio esta viagem de ida e volta com duração de 2 anos e meio possa ser realizada. Qualquer dia estaremos em Marte. É apenas uma questão de tempo, porque está lá,
É execuível, é o tipo de obstáculo que será ultrapassado mesmo parecendo difícil. E acho que a inteligência humana não descansará enquanto não tivermos ido a Marte e aprendido a viver ali. Francamente, creio que este é o primeiro passo para o povoamento humano no sistema solar. É bem possível que a primeira missão tripulada utilize como ponto de parada a maior das duas pequenas luas do planeta, Phobos, ali a uma pequena distância do planeta. Os astronautas poderiam se recuperar após os longos meses que estiveram confinados dentro de uma desconfortável nave espacial. Os primeiros exploradores humanos seriam seguidos por uma ou duas naves contendo a maior parte do consumo exigido para uma estadia naquele planeta. Um veículo marciano movido a rodas permitiria que os astronautas se locomovessem numa área mais ampla em vez de ficarem confinados ao local de pouso. Muito provavelmente, uma aeronave leve que poderia ser pilotada tanto por robôs quanto por homens faria parte também das primeiras remessas. Para os seres humanos, a experiência de Marte seria bem diferente daquela dos astronautas da Apollo na Lua. Em vez da escuridão lunar, os primeiros homens a pisar em Marte irão se deparar com um céu profundamente vermelho. O solo acinzentado da Lua será substituído pelos tons vivos de laranja e carmim do deserto marciano. Os astronautas irão pesar um pouco mais do que o dobro do que pesavam na Lua, mas ainda assim irão precisar das desajeitadas vestimentas espaciais que lhe fornecerão oxigênio e proteção contra o ambiente hostil. No entanto, talvez o maior desafio para os pioneiros de Marte não seja a tecnologia, mas sim a natureza humana. As comunidades científicas isoladas costumam se desfazer quando surgem diferenças pessoais. Na Biosphere 2, um grupo de 6 pessoas completamente autossuficientes tentou conviver num ambiente fechado. O que descobriram a respeito da natureza humana os surpreendeu, pois partiram como amigos. A gente se depara com os aspectos sociais de estar dentro da Biosfera 2. A coisa mais difícil foi descobrir com quem você se dá como amigo. De certo modo, perdemos as amizades na Biosfera 2 e isso foi realmente complicado. Gene Pointer atualmente dirige seu próprio negócio de construção de mini-biosferas, pequenos ecossistemas autossuficientes em potes de vidro. Apesar desta experiência, Jane tem certeza que gostaria de fazer parte de um grupo que estivesse a caminho de Marte. Se eu fosse convidada, iria para Marte sem pensar. Se algum dia alguém lhe assinar com esta possibilidade, a primeira investigação espacial poderá desembocar em projetos ainda mais ambiciosos. Uma companhia japonesa, a Obayashi Corporation, já está se preparando para desenvolver áreas de moradia permanente em Marte. Trabalham com a premissa de que será possível obter água de gelo que se acredita existir nas rochas e no subsolo daquele planeta. Grandes abóbodas protegerão os imigrantes vindos da Terra das mortais radiações ultravioleta do Sol e das violentas tempestades de poeira de Marte. Neste local, os autossuficientes colonizadores poderão cultivar lavouras, produzir combustível e fazer um ponto de partida para expedições em regiões mais afastadas. Estes industriais japoneses fazem parte de um dos muitos grupos que sabem como transformar o planeta vermelho em verde. Para alguns, os ambientes protegidos, como os do projeto japonês, são apenas o primeiro passo em direção à meta final, a realização do sonho de ver o ser humano adaptado a Marte. O objetivo é criar no planeta um meio ambiente adaptado à vida animal, semelhante ao da Terra, para que os animais e seres humanos possam respirar livremente. Este processo é conhecido como terraforming, deixar Marte igual à Terra. Mas isso é possível? Na Terra existe uma rede de ciclos naturais que mantém a água, oxigênio, nitrogênio e carbono em níveis compatíveis com a vida animal. Mudar as características de um planeta inteiro levará milhares de anos. Através da tecnologia para computadores dos dias atuais, é possível visualizar em poucos minutos o que levaria eras para realizar. Começamos com Marte. Um planeta atualmente árido. Em parte alguma da superfície existe água. Toda ela está presa nas rochas e nas capas polares.
O tempo avança. Imaginemos colonos e robôs trabalhando com afinco na superfície vagarosamente. Durante centenas de anos, o planeta foi sendo aquecido pelos gases das estufas de plantas, deliberadamente expelidos e pelo próprio efeito estufa. Imensas reservas ocultas de água são pouco a pouco liberadas pela liquefação do gelo sob a superfície. Seu volume aumenta ainda mais quando as capas polares derreterem, até que mais uma vez o precioso líquido enche as bacias oceânicas, desfiladeiros e vales dos rios, aos poucos pintando Marte de azul. Será então o planeta construído à imagem do mundo dos seus construtores, os habitantes da Terra. Localizados a milhões de quilômetros de distância, é Marte que, com seus oceanos e mares, atmosfera carregada de nuvens, ficou verde. É um mundo novo. Como é possível que tal coisa venha a acontecer? Para começar a fazer daquele planeta um lugar habitável para os seres humanos, é preciso que um batalhão avançado de pequenos insetos se ponha a trabalhar, liberando os produtos químicos que produzem vida. O cientista Julian Hiscox está preparando uma série de vasos que ele chama de vasos de Marte e que são pequenas amostras das diferentes etapas do terraforming de Marte. Os vasos de Marte não passam de potes de vidro, onde colocamos bactérias que são cultivadas sob condições que simulam as de Marte. Assim sendo, elas têm uma atmosfera muito tênue de dióxido de carbono e recebem através do vidro radiação ultravioleta. Eu utilizaria esses mesmos vasos para adaptar os organismos terrestres, de modo que proliferassem em Marte durante o período de engenharia planetária. O problema desta engenharia é que apenas depois de 200 anos as condições estarão adequadas. Se conseguirmos fazê-los chegar até Marte, eles poderão realmente auxiliar no processo de engenharia planetária. Podemos projetar insetos que irão liberar dióxido de carbono do carbonato. Esse dióxido de carbono vai agir como um gás expelido por uma estufa de plantas e mais tarde servirá para aquecer Marte. Mas não foram apenas os cientistas profissionais que planejaram a terraforming do planeta vermelho. Alguns amadores dos Estados Unidos e Europa têm trabalhado entusiasticamente para tornar Marte mais verde. Parece muito com ela, ainda mais quando está próxima. Temos toda a história narrada aqui. Eu estou ansioso para ver como vai ficar depois de pronto. No Colorado, Robert Zubrin já está planejando uma colônia em Marte. Eu preciso de uma furadeira para enterrar no solo uma sonda para o lençol freático. É ali que vocês vão encontrar. Ao mesmo tempo que afundam em suas fantasias sobre a colônia humana em Marte, os visionários ficam frustrados com a iniciativa governamental. Esta ideia de que não estamos prontos para ir a Marte é totalmente errada. Podemos não ter nenhuma força do hardware que queremos utilizar, mas sabemos como construí-lo. E hoje em dia temos muito mais conhecimento sobre como enviar as pessoas a Marte do que tínhamos em 1961 no caso da Lua. A Evolution House de Kew Gardens, um parque público de Londres, é o exemplo mais próximo de terraforming encontrado pelo Dr. Richard Taylor aqui na Terra. Ele é outro que traça grandes planos para Marte. Lá provavelmente não exista gás suficiente para produzir uma atmosfera demarcada pela força da gravidade e que possamos respirar. Assim sendo, proponho construir naquele planeta uma estrutura chamada de World House, Casa do Mundo, que seria uma gigantesca casa de vidro com telhado sustentado por torres e que estaria a cerca de 3 quilômetros da superfície. Soa como um projeto gigantesco, mas poderia ser feito inteiramente com materiais nativos de Marte. Ficaria barato e levaria relativamente pouco tempo para ser construído. Somos realmente movidos pela vontade e o sonho de ir até lá realizá-lo. Numa mina de sal no norte da Inglaterra, um outro idealizador do terraforming, Martin Fogg, está ainda mais impaciente. Ele já percorreu o subsolo para estudar o problema. Acredita que a solução está na liberação através de explosões de matéria procedente das profundezas de Marte. Este processo aqueceria o planeta e forneceria os gases necessários para a atmosfera. Na opinião dele, problemas dramáticos exigem soluções igualmente drásticas. Se for verdade que o CO2 se transforma em rocha, então precisamos de muito mais energia. De um método mais energético para liberá-lo. E só vejo uma possibilidade nesse caso. Bombardear o subsolo com explosivos nucleares nas camadas ricas para que eles liberem o CO2.
Nem todo mundo concorda. Martin Frog propõe que os gases voláteis encontrados nas profundezas das rochas sejam liberados por meio de perfurações e da utilização de equipamento termonuclear. Posso até aceitar, pois não passa de um novo método de explosão. A raiz do problema é que causa danos às camadas de rocha. Se você o quiser minar ostensivamente ou fazer outras coisas no planeta, depois de fragmentar suas rochas, não poderá colocá-las de volta. Algum dia, Marte será explorado e talvez até formado. Até lá, provavelmente, teremos uma visão mais ampla do espaço. Até onde irá? Quem sabe? Talvez hajam planetas parecidos com a Terra prontos para nos receber sem que seja necessária a nossa intervenção para adaptá-los às condições humanas. Os primeiros passos do homem na Lua e em Marte muito provavelmente levarão até outras experiências semelhantes em mundos que giram em órbitas diferentes das nossas. As distâncias são tão imensas que impossibilitam a conquista do espaço por uma única geração de astronautas. Os nossos netos, quem sabe, possam implantar a Biosfera 4, um enorme asteroide oco, uma arca de Noé espacial. Dentro dela, 4.000 famílias e um zoológico móvel com espécies que deixarão o sistema solar para sempre, iniciando assim a exploração e colonização das galáxias vizinhas. É a maior história de detetives no universo. A caçada à vida alienígena. Milhões de pessoas no mundo inteiro informaram todos os tipos de encontros estranhos com seres de outros planetas. Mas qual é a base científica para essas alegações? Qual a verdadeira probabilidade de um contato com alienígenas inteligentes? Tarde da noite, um investigador descobre arquivos secretos científicos. É uma cena imaginária. Mas se tais arquivos realmente existem, o que poderiam conter? Os cientistas dizem que a vida alienígena é impossível, que alienígenas pertencem à ficção científica, não à ciência do fato. Porém, por que os cientistas pensam desta forma? E no futuro, poderiam mudar de ideia? Ciência do impossível. Alienígenas. Onde estão? Versão brasileira. Herbert Richards. Imagine a cena em algum momento em um futuro próximo. Um sinal é detectado no espaço sideral, aparentemente de uma fonte alienígena. Uma sequência de números em código binário puro. Porém, isso é tudo. Nada mais existe. O sinal gera mais perguntas do que respostas. É prova de uma vida alienígena? Que tipo de vida poderia ser? Como seria sua aparência e onde poderia ser encontrada? Imerso em teorias e contra-teorias, o governo precisa saber em que se baseia a comunidade científica. As autoridades governamentais colocam seus melhores agentes no caso. A investigação inclui o mundo da ciência e a ficção científica. E este programa é seu arquivo do caso. Todos nós fazemos uma ideia de como os alienígenas se pareceriam. Durante décadas foram desenhados em revistinhas, livros e televisão. Na verdade, os melhores alienígenas estão em Hollywood e muitos já se tornaram parte de nossa cultura. Do ser amigável em contatos imediatos do terceiro grau ao monstro horrível encontrado em Alien.
Muitos alienígenas fictícios foram baseados até certo ponto no conhecimento científico sobre a vida e como ela se desenvolve. Ron Cobb, de Hollywood, explica como criou os monstros para a Guerra nas Estrelas. Eu exagerei. Eu escolhi um planeta e o imaginei. E então pensei em criaturas bastante bizarras, cabeças de martelo, vindas de um local anacrônico, locais como pântanos. E fui criando passo a passo até ter uma composição do todo. Quando teorizaram sobre a vida alienígena e como ela se pareceria, os cientistas jogaram um jogo semelhante à vida. Eles disseram, é formatada pelo ambiente. Ambientes diferentes produzem diferentes formas de vida, como grandes guerras e evolução. Microbiólogo britânico Andrew Steele. Se pudesse imaginar uma superfície radioativa, poderia imaginar, talvez, através da evolução, criaturas com exoesqueletos mais resistentes surgindo devido às pressões da evolução. Poderia imaginar exoesqueletos cobertos com placas que surgiriam com o seu crescimento, protegendo assim o seu corpo e seus órgãos. Vamos pensar em um tipo diferente de ambiente. Um planeta com um clima mais frio, uma atmosfera mais rarefeita e uma gravidade mais alta que poderia produzir uma criatura como esta. Tal criatura seria pesada, musculosa, coberta de pelos e seus pulmões localizados na extremidade externa do corpo. Porém, condições planetárias apenas não são o único fator. A vida se desenvolve de várias formas. Não se pode prever o rumo que esta vida tomará. Muitas pessoas me perguntam como seria a aparência dos alienígenas neste tipo de planeta, ou que tipo de planeta. Como o tipo de planeta determinará a sua aparência? E a resposta é, não determina. Se estudar, se refizer a evolução deste planeta, terá criaturas totalmente diferentes. Se não é apenas o ambiente, o que mais possui um papel na formação da vida? Para descobrir isto, uma equipe de cientistas criou um grupo chamado Contato. Construiu um modelo de computador de um planeta imaginário e chamou de Epona. Epona é o resultado dos testes de simulações que o Contato vem realizando há cerca de 15 anos. Epona começou com um teste experimental científico para criar um mundo, uma forma de vida. Evoluiu neste mundo usando princípios científicos e utilizando cientistas, escritores e artistas para fazer isto. Após programar o modelo Epona com uma gama de dados ambientais, os membros do Contato aguardaram e observaram a vida tomar forma. Árvores estranhas cresceram, feitas não de madeira, mas de músculos. Surgiram insetos diferentes. Porém, por que a vida adquiriu esta forma em Epona? A resposta é simples: por acidente. Realmente, a própria história da Terra está coberta por vítimas acidentais de ambiente. Exobiólogo Jack Farmer, da NASA. Há 60 milhões de anos, a Terra era dominada por uma forma diferente de vida. Estes são os dinossauros, que formam um grupo variado e de grande sucesso. E devido à mudança climática global e talvez ao impacto do asteroide e eventos relacionados, estas formas foram extintas e isso reiniciou o relógio, por assim dizer, permitindo que uma nova forma assumisse, principalmente os mamíferos. E isso eventualmente nos levou, através de uma série de outras mudanças ambientais, somos basicamente o produto da última era glacial. E assim, se andarmos com o relógio para trás, se aqueles eventos não houvessem ocorrido, quer dizer, poderíamos andar como quadrúpedes hoje com um rabo. Na Terra, a vida pode ser encontrada em uma ampla gama de formas diferentes. O motivo? Tudo se faz pela necessidade. Após ambiente e acidente, a terceira lei da evolução é a utilidade.
Não temos a tendência de crescer da maneira que estávamos acostumados. Portanto, se uma forma de vida parece estranha, isto ocorre com um propósito. Alguns cientistas acreditam que alienígenas não seriam mais estranhos do que algumas das criaturas estranhas encontradas na Terra. Porém, nem todos concordam. Peter Cochrane é o chefe de pesquisa da British Telecom. Ele acredita que os alienígenas poderiam ser tão estranhos que nós nunca os reconheceríamos. Nosso problema é que tivemos apenas experiências com uma forma de vida e uma forma de inteligência. E são baseadas no carbono. Ou seja, ou nós ou os animais. A realidade é que não temos definição, nem definição científica para a vida ou inteligência. E a grande pergunta é, seremos sábios o bastante para identificá-los quando chegarem? E há outro problema. Uma raça avançada de alienígenas poderia desenvolver todos os meios para alterar seu corpo à vontade. Isso quer dizer que, para eles, as leis da evolução podem nem mesmo se aplicar. Assim que seres inteligentes, cientes, capazes de desenvolver suas tecnologias surgirem na evolução, então as regras da evolução alteram-se. Vemos o que são os humanos hoje. Não estamos sujeitos às mesmas regras dos animais e das plantas e que existem em nosso ambiente. Criamos nossas próprias regras. Acho que os alienígenas que encontrarmos provavelmente estarão dominando sua própria evolução. Terão se reprojetado biologicamente e terão acrescentado todos os tipos de coisas. Meus óculos são o primeiro passo para o homem biônico. Porém, se um alienígena pudesse escolher sua aparência, como ela seria? Novamente, Hollywood teve várias ideias. O projetista de efeitos especiais, Paul Franklin, descreve seu trabalho para o filme Invasão da Terra. Começamos a observar imagens do mundo natural da natureza. Coisas como criaturas do mar, embriões, insetos. E começamos a pensar sobre a ideia de uma criatura do mar. Alguma coisa que poderia nadar pelo espaço. Isto veio da ideia de que aquelas criaturas que foram projetadas, como estamos começando a manipular os genômios das plantas e bactérias e coisas, estas criaturas avançaram para um estágio onde reconstruíram-se totalmente e modelaram-se na imagem que queriam para fazer o que queriam fazer. Fazia sentido que uma criatura que veio de uma civilização fantasticamente avançada iria então, na verdade, recriar sua própria biologia e trabalharia com sua própria forma física, na mesma maneira em que poderíamos trabalhar com materiais de construção e eletrônica e engenharia, essas coisas. Porém, se os alienígenas fossem reais e encontrássemos um enquanto passeássemos no bosque, como é que poderíamos saber? Desde o início dos tempos, a humanidade tem olhado para os céus para tentar resolver o mistério fundamental. A vida na Terra é a única vida que existe? Agora, com as sondas espaciais e radiotelescópios, escaneiam o universo em um esforço contínuo para transformar as perguntas em respostas. O firmamento é tão vasto que deve certamente possuir outras vidas em algum lugar. Mas há alguma prova científica de seres extraterrestres? E se existir, onde estão? Se realmente recebemos um sinal de uma fonte não identificada no espaço, quantos outros novos vizinhos poderíamos esperar encontrar? Só um ou milhares? O imenso tamanho do espaço nos faz sentir solitários. Se a distância da Terra para o Sol fosse de apenas 1 polegada, então a próxima estrela estaria a 6 quilômetros de distância. Porém, embora as distâncias sejam imensas, o universo é bastante povoado. É composto de bilhões de sistemas estelares chamados galáxias. Cada galáxia possui bilhões de estrelas, mais do que poderíamos contar durante toda a nossa vida. E cada estrela é um sol.
Nosso Sol é uma fonte de luz e calor vital para a nossa sobrevivência. Portanto, com bilhões de outros sóis, poderia a vida ser abundante? Quais são os ingredientes para a vida no cosmos? Bom, em primeiro lugar, precisamos de um Sol como o nosso. Não grande demais, porque queimaria rápido demais. O tempo de vida seria curto demais. E não tão pequeno, porque não haveria luz visível suficiente. Portanto, quer dizer que das bilhões de estrelas na galáxia, cerca de 1 em 200 seriam apropriadas. Ainda são muitos sóis. Mas quantos destes sóis têm planetas em suas órbitas? Planetas onde a vida poderia surgir e se manter? Acreditamos que a maioria das estrelas solitárias tem planetas. Mas então a pergunta é, quantas delas são suficientemente como a Terra para possuir vida? Podemos calcular a probabilidade de um planeta entrar no que chamamos de zona habitável. Não deve estar próximo demais do Sol, como Vênus, ou do contrário, ferveria. E não deveria estar longe demais do Sol, como Marte, ou se congelaria. Então, reunindo tudo isto, a chance de uma estrela ser como o Sol e ter um planeta à sua volta, como a Terra, seria de 1 em 10 mil. Isso significa que existe um sistema assim para cerca de cada 100 anos-luz pela galáxia. Considerando o tamanho do universo, as chances são muito boas. No entanto, é apenas matemática, o que pode significar que temos companhia alienígena. Há uma outra razão também: química. Os blocos químicos básicos de construção que compõem a vida na Terra também são encontrados no universo. O astrofísico Paul Davies. Vemos os mesmos elementos em todo o universo, não só na rocha da Lua, por exemplo, e na superfície de Marte, mas também no Sol, em outras estrelas e, na verdade, em outras galáxias. Podemos captar a identificação distinta desses elementos diferentes na luz que emitem, no espectro das estrelas e galáxias distantes. É a mesma coisa em toda parte. As forças universais continuamente reciclam estes ingredientes. Enormes nuvens de gás, milhões de vezes maiores do que todo o nosso sistema solar, estão condensadas pela gravidade para formar bilhões de estrelas cadentes. Então as estrelas morrem e transformam-se em cinzas, que por sua vez formam novas nuvens de gás, e assim recomeça novamente o processo. Não há uma nova química. Rochas, estrelas, cometas e pessoas são todos compostos da mesma coisa. Somos todos compostos de pó estelar. O principal destes elementos básicos da vida é o carbono. Se a vida existir fora da Terra, será baseada em carbono, como nós. Por quê? Porque molécula de carbono tem facilidade para unir-se a outras moléculas para formar uma química mais complexa. O carbono é uma ponte química universal. Acho que o elemento mais importante deve ser o carbono, porque o carbono tem a habilidade de combinar-se com outros átomos de carbono para compor uma ampla gama de moléculas que entre si combinam-se com hidrogênio e oxigênio e nitrogênio e fósforo e assim por diante. Mas há outro ingrediente fundamental para a vida: a água. A água ajuda os elementos básicos da vida a unirem-se e desenvolverem-se no que os cientistas chamam de a sopa química. Traços de carbono e água foram encontrados por todo o universo. Porém, isto significa traços de vida? Eu acho que nos últimos 10 anos, mais ou menos, ganhamos muito mais experiência com os extremos de vida na Terra. Abrimos um novo conjunto de horizontes em termos de exploração do espaço para evidências de vida. Muitos dos planetas que pensamos antes não eram muito interessantes, têm agora muitas possibilidades. No planeta Terra, na época em que obtivemos os primeiros ambientes habitáveis, como compreendemos, ambiente de água líquida, basicamente, a vida estava lá. E se é tão fácil originar a vida, parece que pode ser algo bem comum no cosmos. Assim que a vida surgiu na Terra, rapidamente espalhou-se por todo o planeta. E assim que a vida começa, é bem difícil extingui-la.
Na verdade, pesquisas recentes têm revelado como a vida pode ser resistente. No Parque Yellowstone, organismos estão proliferando na água fervente. E mesmo nas condições letais mais tóxicas, a vida pode florescer. Também sabemos que a vida pode se sair muito bem em dejetos radioativos. Há bactérias que são encontradas dentro de ambientes de grande radiação de dejetos nucleares. Há organismos que podem viver em ambientes extremamente ácidos, onde você ou eu morreríamos. Então a vida primitiva poderia existir em outro lugar. Talvez até em condições mais adversas nos outros planetas do nosso próprio sistema solar. É uma pergunta que a NASA quer responder, mas até agora a NASA não chegou a uma conclusão. E isto apesar das descobertas da mais preciosa substância criadora da vida, água. Mesmo no nosso satélite mais próximo, a Lua, sondas localizaram milhões de litros de água. Isso significa uma chance de haver vida na Lua? Nossa descoberta da água na Lua é bastante animadora. Ninguém imaginaria que estava lá. Porém, não significa nada quanto à vida na própria Lua. Nunca houve água líquida na Lua, onde a vida poderia se desenvolver e evoluir. A crença geral é que, embora possa ter todos os tipos de reações químicas interessantes ocorrendo na rocha sólida e até no gelo sólido, não pode chegar muito longe até a evolução da vida se não tiver líquidos lá, para que as criaturas se organizem, para criar membranas de células para interagir, devorar uma a outra e poderá obter um pouco de química, mas não vida interessante. Porém, a água na Lua tem seu uso. Em bases e observatórios, pode sustentar um homem em sua busca contínua por vida extraterrestre, uma tarefa monstruosa, para se dizer o mínimo. Ora, se não na Lua, então onde mais? Em Vênus, a água ferveu e evaporou. Marte já teve água e pode ter contido vida. Porém, a água muito desapareceu e com ela a vida. Mas os cientistas têm esperanças de encontrar traços de vida em Marte, o suficiente para enviarem a sonda Pathfinder para dar uma olhada. A evidência é que o clima de Marte poderia ter sustentado a vida bem no início do seu ciclo. E se essa vida ainda existe lá, se a evidência dela ainda está lá, isto está aberto a debates. O meu palpite é que tenha existido, e eu espero que ainda exista. Mas mesmo se a Pathfinder encontrar evidências de vida no planeta vermelho, a vida que encontrar pode não ser de origem marciana. Se há vida em Marte, então meu palpite é que veio da Terra. Sabemos que, de tempos em tempos, a Terra e Marte foram atingidos por um asteroide ou um cometa com força suficiente para lançar materiais no espaço. E as rochas lançadas da Terra dessa maneira levaram micro-organismos para Marte e poderiam colonizá-lo e vice-versa. Então, acho que Marte e Terra se intercontaminaram. Então, simplesmente encontrar vida em Marte não é suficiente para provar que ocorreu 2 vezes no Sistema Solar. Se a evidência de Marte permanece não conclusiva, há um outro lugar no Sistema Solar que oferece esperança de vida. Na pequena lua do distante Júpiter, Europa, há uma chance de haver uma grande massa de água líquida sob a superfície. E onde há água líquida, pode haver vida. Novamente, a pesquisa da NASA revela fatos extraordinários. Exobiólogo Jack Farmer. É incrível o que descobrimos. Parece que a Europa tem um manto gelado na parte externa. Poderia ter um oceano sob a superfície. Esta crosta gelada tem se movido como placas no mar Ártico e, se preferir, durante a separação da primavera. E quando ocorre esta separação, a água sobe entre elas e congela-se novamente. Essa água provavelmente nunca teve qualquer contato com a superfície, nem acréscimo de orgânicos, mas provavelmente há algum tipo de fonte de energia lá embaixo, geotérmico ou de marés, e permite que a água líquida exista. E sempre que tem água líquida e a mistura certa de químicos, pode ter vida. Então por que não a Europa?
Teoricamente, alguma forma de vida poderia existir em outro lugar, mesmo em nosso próprio sistema solar. E há muitos outros sistemas planetários onde a vida poderia florescer também. Mas há um problema. Só porque há um planeta apropriado, com a sopa química certa, não significa que a vida automaticamente se seguirá. Biólogo Jerry Joyce. Mesmo se imaginarmos que o ambiente foi muito generoso para a possibilidade de vida, e mesmo se imaginar a mais suculenta das sopas pré-bióticas, a mais encorpada mistura que puder imaginar, isto torna inevitável que a vida surgiria? E eu acho, de um ponto de vista científico, que não está claro. Não está claro como são difíceis os passos detalhados ao longo do caminho da não-vida para a vida. Os cientistas simplesmente não sabem o que promove a vida. Conhecem os ingredientes e a receita. Podem imaginar a probabilidade, mas isso é tudo. O que eles sabem é que uma vez que a vida teve início, uma única célula existe e começa a se dividir. A evolução assume o comando. A vida se desenvolverá de formas ainda mais complexas. Se há formas de vida unicelulares lá, inevitavelmente progrediram para formas de vida mais avançadas. Isto significa que as chances das civilizações alienígenas aumentarão. Se a vida na Terra surgiu de algum gigantesco acidente químico, apenas o embaralhamento aleatório de moléculas, então eu acho que vamos estar sozinhos no universo. Porém, se por outro lado, e como eu acredito, as leis subjacentes do universo foram criadas a favor da complexidade, então essas mesmas regras funcionarão em outros planetas como funcionaram aqui e o universo estará repleto de vida. A vida orgânica primitiva poderia existir por todo o universo. Poderia estar até mais próxima do que pensamos inicialmente dentro de nossa própria galáxia. Porém, mesmo se assim fosse, nós como humanos ainda nos sentiríamos sozinhos. O motivo? Não existe ainda nenhuma evidência de vida que pode se comunicar. A chave para fazer contato é a tecnologia para enviar e receber sinais. E a tecnologia depende da inteligência. A vida na Terra é altamente inteligente. Olhe só para as formigas trabalhando juntas. São tão unidas que chega a ser inacreditável. Os especialistas dizem que os golfinhos e os chimpanzés são bastante comunicativos. Mas nenhuma destas espécies demonstra a compreensão da tecnologia que nós temos. Não há computadores de gatos, nem rádios de golfinhos e nenhum sistema de telefonia dos chimpanzés. A inteligência humana é única. A inteligência humana é realmente um conceito bastante complexo, porque ocorre em duas partes. Há muitos animais que são inteligentes. E são inteligentes por si mesmos. Mas o que fazemos ao crescermos é captar muito do que chamamos exteligência, das coisas à nossa volta, dos nossos pais, das bibliotecas de livros. E isso possui muito mais informações do que a inteligência que está dentro de nós. O que nós como pessoas temos é a capacidade de aprender e a capacidade para lembrar o que aprendemos. A memória está no coração do desenvolvimento tecnológico. E somos capazes de compartilhar nosso conhecimento devido a outra parte única de nossa composição como seres humanos. Podemos falar. Astrônomos do rádio acreditam que verdadeiros alienígenas usariam uma forma universal de comunicação. Não a fala, não a música, mas uma forma de matemática. Chama-se código binário. 2 dígitos, 0 e 1, pontos e traços, piscando em uma variedade infinita de combinações. O desafio é encontrar o padrão destas combinações.
Supondo que captássemos uma frequência recorrente, uma sequência repetida que tivesse 77 pontos e traços de comprimento, isso seria tudo o que saberíamos sobre ela. Ora, poderia dizer que não é nada muito especial, mas na verdade, qualquer matemático que olhasse para o número 77 rapidamente diria: bom, não é um número comum, só pode obter 77 multiplicando 7 por 11. Não há outra maneira de se construir 77. E isso poderia sugerir uma mensagem bidimensional, algo que tivesse um tipo de 7 filas de 11 colunas, ou 11 filas de 7 colunas. O sinal, então, seria transformado em uma grade, com os zeros ou traços ou quadrados em branco e os uns ou pontos como pretos. De seu lado, a imagem surge aleatória. Mas vire do outro lado e logo surge uma imagem. A matemática tem suas limitações. Afinal, uma imagem de um homem só se parece com um homem se você já viu um antes. Então podemos esperar mais do que trocar equações com alienígenas? O astrofísico Paul Davies acha que não. O problema vai ser, quando confrontado com a noção de inteligências que estão bem à nossa frente, incomparavelmente à nossa frente, saber se teremos alguma coisa a dizer uma para outra, se compartilharemos de suposições e conceitos sobre o mundo à nossa volta. O chefe da pesquisa da British Telecom, Peter Cochrane, acha que é uma barreira que presumimos que os alienígenas podem superar. Eu acho que pertence à forma de vida mais inteligente determinar se deseja se comunicar com outras formas de vida. Desde que estejamos conscientes da coexistência, então, esta é a escolha. Quem é mais inteligente? Quem escolhe se comunicar? Se Peter Cochrane estiver certo, então formas de vida menos avançadas estariam silenciosas. Se fossem inteligentes, então estariam chamando. Por que não houve contato? Nenhum sinal de um planeta distante. Contato. Cortesia da Warner Bros. No filme Contato, uma cientista passa anos em uma busca inútil para provar a vida alienígena. E então, um dia, sua busca é recompensada. O contato é estabelecido. Declinação! Mais 36 graus! 46 minutos! Nosso sistema está nominal. Preciso de uma checagem total do sistema. Coordenadas confirmadas. O Willy está checando o sistema agora. Na vida real, um grupo de cientistas tem procurado fazer contato com alienígenas há 40 anos. O nome do grupo, SETI, Pesquisa para Inteligência Extraterrestre. Usando radiotelescópios em todo o mundo, os cientistas de SETI escutam os ruídos nos rádios emitidos pelo universo. Sua meta é encontrar um padrão de sinais de origem inteligente. O que estamos fazendo em SETI é, na verdade, bastante simples. Estamos apenas tentando procurar alguma evidência de que há outros seres inteligentes na galáxia. E fazemos isso tentando escutar o tráfego pelo rádio. Colocamos nossos receptores para ouvir entre 1 e 3 GHz no dial do rádio. E isso não é totalmente um palpite. Ondas de rádio viajam à velocidade da luz. E a luz é o que há de mais rápido no universo. Porém, mesmo assim, para que as ondas de rádio cruzem de um lado ao outro da galáxia, poderiam levar centenas de milhares de anos.
Portanto, se vamos falar com os alienígenas, terão que ser chamadas locais. Longa distância não servirá. Astrônomo de rádio Ian Morrison. Estamos apenas observando partes relativamente próximas da nossa galáxia. Se dissesse que a galáxia era do tamanho dos Estados Unidos ou da Europa, só teríamos a chance de procurar um lugar talvez dentro de 10 milhas ou 15 a 20 quilômetros. Assim, alguém lá fora precisaria estar realmente bem próximo de nós para que nós o detectássemos. Embora radiotelescópios sejam os dispositivos de escuta mais precisos que temos, a busca por sinais das estrelas não é nada fácil. E erros acontecem, como o radioastrônomo Richard Davis explica. A última busca que foi feita, e foi na Austrália, encontrou duas coisas. A primeira foi um forno de micro-ondas lá embaixo, onde estavam preparando seu chá. E a outra foi no espaço e causou grande excitação até alguém perceber que era uma das naves espaciais pioneiras. Encontraram forma inteligente de vida, mas era nossa, que enviamos para lá há muitos anos. Cientistas da SETI agora evitam tais erros usando seus telescópios em pares. Em Arecibo, em Porto Rico, e no Observatório Nacional Britânico Jodrell Bank, cientistas monitoram 50 milhões de frequências de rádio, o que equivale a escutar todas as transmissões de rádio e televisão da Terra simultaneamente. Seth Shostak está otimista de que mais cedo ou mais tarde sua busca será recompensada. Acho inconcebível que sejamos a única inteligência na galáxia. Não acredito que estão aqui. Não fizemos contato nem pelo rádio ainda. Portanto, no momento, de algum modo, estamos sozinhos. Porém, não acho que estaremos por muito tempo. Durante anos, os astrônomos da SETI escanearam os céus sem sucesso. Seu fracasso em fornecer evidências de inteligência alienígena causou preocupação entre muitos colegas cientistas. Considero bastante significante que nada tenha sido encontrado, porque parece que é bastante silencioso lá fora. E se houvesse milhões de civilizações tecnológicas sinalizando umas para as outras em faixas de rádio, então eu sinto que já deveríamos tê-las escutado. Se estão lá fora, por que demoraria tanto tempo para ouvi-los? Para o astrofísico australiano Paul Davies, é tudo uma questão de tempo. A vida na Terra levou 4 bilhões de anos para evoluir de micróbios para homens, se posso me expressar assim. Ora, mesmo se a vida começou em outro planeta exatamente ao mesmo tempo que teve início na Terra, o que é bem improvável, as chances de todos esses pequenos acidentes evolucionários ocorrerem na mesma sequência, durante o mesmo tempo, para que a vida inteligente surja nesses planetas nesse momento, é infinitesimal. Então, ou estarão bem à nossa frente ou bem atrás de nós. Se não estão atrás de nós, nunca vamos saber que estão lá. Parece mais provável, então, que qualquer tipo de sinal ou contato que tenhamos com inteligências alienígenas significa que eles estarão muito à nossa frente, talvez milhões ou bilhões de anos à nossa frente. O universo é tão vasto que mesmo se recebêssemos tal sinal, teria sido enviado há bilhões de anos. A vida na Terra pode ter tido companhia cósmica, mas agora já teria desaparecido. Portanto, a ausência de evidência é o melhor sinal que temos para a evidência de ausência. O físico britânico Frank Close tem uma abordagem de maior bom senso. Se acredita que há muitas formas inteligentes de vida, terá que explicar, porque nenhuma delas ainda não conseguiu fazer contato conosco. Ora, as explicações que encontramos podem explicar bem, porque uma ou duas não fizeram. Mas e quanto às centenas de outras que imaginamos que deveriam existir por lá? A resposta é a seguinte: o motivo deles não estarem fazendo contato é porque não estão lá para fazer contato. Mesmo aqueles cientistas engajados na busca por sinais de rádio alienígenas admitem que a chance de encontrar vida inteligente dentro de uma distância razoável é ínfima. A probabilidade de haver uma civilização no mesmo estágio do seu desenvolvimento como o nosso é de quase zero.
Nosso desenvolvimento tecnológico tem sido de um período de 1000 anos em um espaço de tempo de 5 a 7 bilhões de anos. A probabilidade de mais alguém estar no mesmo estado agora é quase que infinitesimalmente mínima. Por outro lado, o universo é um lugar bastante grande. Grande o suficiente para conter centenas de civilizações e escondê-las de nossos telescópios e sondas pesquisadoras. Talvez existam alienígenas lá fora que criaram um meio de cobrir o vasto golfo cósmico entre nós. E venham nos visitar. Talvez as milhões de pessoas no mundo que informaram contatos imediatos com seres misteriosos não estejam erradas. Talvez os alienígenas já estejam aqui. Em Rachel, Nevada, pessoas reúnem-se todas as noites em um lugar onde frequentemente OVNIs são vistos. Chamam de caixa de correio alienígena. Essa luz era como uma estrela, uma muito brilhante. Joe Travis testemunha de um OVNI. No céu, pouco acima das montanhas. Abaixo do horizonte, na verdade. Parecia uma estrela bem brilhante, talvez como Vênus. Mas quando minha mulher apontou para ela, desapareceu. Só ela conseguiu ver e então pareceu que alguém tinha puxado uma cortina sobre ela. Pat Travis testemunha de um OVNI. A luz tinha mais ou menos esse tamanho. Iluminava uma boa parte da sala. O Joe e eu vimos. E conversamos sobre isso. Olhamos lá fora para ver se havia alguém lá fora e não havia ninguém. Então o Joe disse para se sentirem em casa, que sempre seriam bem-vindos aqui. Em Rachel, há sempre alguém com uma história a ser contada. Foi bem legal. Eram 2 anéis de luz que se mantinham juntos. Bill e Connie Hamilton, rede OVNIs mútua. Eles não se separaram. Ficavam um em cima do outro. Pareciam que foram ângulo. inclinados, como se não fossem anéis perfeitos. Eram mais ovais, mas eu chamo de sinais de anéis, já tinha visto. Porque eram luzes redondas, sabe, com um centro escuro no meio e tinha uma pequena saliência na luz. Os 2 tinham saliências no mesmo lugar e pulsavam para frente e para trás. Subiram umas 200 ou 300 jardas no ar, pulsando o tempo todo para trás e para frente. Acho que, no fundo, eu quero acreditar que são de outro lugar, que não são dessa forma de vida. Sobre OVNIs, a comunidade científica é virtualmente unânime. Acho ser improvável que haja um contato face a face entre formas de vida inteligentes. Eu não acho que pequenos homens verdes, ou seja lá como chamam, virão aqui em naves espaciais e sairão e nos enfrentarão fisicamente. Não acho que é um modo sensato de se comunicarem. As alegações de que nós, na Terra, estamos sendo visitados por naves do espaço, viajantes do espaço, ao meu ver, são bobagens. Acho que as visitas, se quiser, estão na mente de quem vê e não em termos de eventos reais físicos na Terra. Eu tenho acesso à literatura científica e já me envolvi em um número de comitês que são relevantes a esta pergunta e posso dizer abertamente, não há evidência crível de que este planeta já tenha sido visitado por vida extraterrestre. Embora desconsiderem os relatórios dos OVNIs e visitas à Terra, mesmo cientistas mais céticos não duvidam das chances da existência de vida extraterrestre. Acho que é uma possibilidade razoável de que haja vida em algum lugar na galáxia. Acho que a química que precisou ocorrer para fazer a vida surgir não parece tão milagrosa assim. O que é bem mais difícil para mim é calcular a probabilidade de vida inteligente em outro lugar na galáxia. Para isso, eu não gostaria de dar nenhum palpite. Eu, pessoalmente, acho
que estamos, na verdade, sozinhos na galáxia em termos de civilizações avançadas. Pode haver muitos planetas com bactérias neles, e não é difícil negar, mas em termos de pessoas como nós, eu acho que provavelmente estamos sozinhos em nossa galáxia. Pensem nisso. Para a vida emergir, sobreviver, evoluir e tornar-se inteligente, um número enorme de peças do quebra-cabeças deve encaixar-se em seus lugares. Primeiro, precisa encontrar a química certa. Depois, energia suficiente para promover a vida. Depois, precisaria de proteção de catástrofes acidentais, como tempestades de meteoros. Finalmente, deveria esperar que, de algum modo, a evolução levasse a uma inteligência comunicativa. No final, é a combinação única das condições na Terra e sua posição no sistema solar que permitiu que a vida inteligente se desenvolvesse. E a vida inteligente existe aqui há apenas um mínimo momento em tempo cósmico. As chances de todas essas circunstâncias serem duplicadas em outro lugar, dentro do mesmo espaço de tempo, estarem próximas o suficiente na galáxia para fazermos contato, são mínimas. Nossa estrela, o Sol, é apenas uma flor no campo. Até agora, estamos sozinhos em nossa galáxia, possivelmente no universo. Os mistérios das luzes no céu, raptos, encontros imediatos, círculos nas plantações são apenas isso, mistérios. Não há inteligência superior no espaço com tecnologia superior esperando para intervir em nossas vidas. Mas é tão ruim ficarmos sozinhos. A ciência continua a descobrir as maravilhas do mundo natural aqui mesmo na Terra. Antes de olharmos para os céus, talvez devêssemos primeiro aprender a maravilharmos-nos com o milagre da vida em nosso próprio canto.